Oi, meu nome é Lud e esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje a gente vai trazer a trajetória de alguém que a gente considera bastante notável, que é Elizabeth Bennet, protagonista do livro Orgulho e Preconceito. Esse é um livro que foi lançado em 1813 e foi escrito pela romancista Jane Austen. Ela também é autora de outros romances, então fica a dica aqui para você conhecer também os outros trabalhos dela. A intenção aqui não é trazer nenhuma análise ou resenha do livro, até porque ele já tem mais de 200 anos, né? Então você pode ver na internet várias análises se você quiser. A intenção aqui é trazer alguns traços da personalidade da Elizabeth Bennet, mostrar para vocês por que a gente acha ela notável e por que vale a pena dar uma lida no livro e conferir você mesmo o quanto a Elizabeth Bennet é uma pessoa especial. O livro já teve inúmeras adaptações para a TV, para o teatro e para o cinema. A mais recente é de 2005, é uma adaptação para o cinema feita pelo Joe Wright, dirigida, né, que tem a Keira Knightley e o Matt McFadden como protagonistas, né. Foi um filme muito bem recebido, inclusive com indicações para o Oscar e o Golden Globo. E também teve outras adaptações assim que a gente considera um pouco de um gosto duvidoso, como o livro Orgulho e Preconceito e Zumbis, que além de virar livro, virou um filme também. Mas aí fica a seu critério, né, de conferir ou não. Tá. O livro, ele traz como enredo, né, traz a vida domiciliar de uma comunidade, né, de Hertfordshire, na área rural da Inglaterra, né, mais ou menos no final do século XVIII, começo do século XIX, que era quando era mais ou menos o enredo que a Jane Austen costumava escrever. O enredo trata da família Bennet, né, o pai, a mãe e as 5 filhas, e a trama se desenvolve depois da chegada de 2 homens, o Mr. Bingley e o Mr. Darcy, ao condado, né, de Hertfordshire. 2 homens de boa fortuna e solteiros. E aí que a trama vai se desenvolver, porque a gente já vou trazer aqui para vocês qual é o início da frase o início do livro, né, para vocês terem uma ideia da importância desse fato aqui que eu vou colocar. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas que o rapaz é desde logo considerado a propriedade legítima de uma de suas filhas. Essa fala é o ponto de partida para a trama, até porque era um grande desejo da Mr. Bennet ver suas filhas bem casadas, né? E por bem casadas aqui, eles entendem com alguém que tem uma boa fortuna. Até porque esse era o modo que a Mr. Bennet via de assegurar para as filhas um bom futuro, né, no entender dela, porque naquele período na Inglaterra as mulheres não herdavam as fortunas, então nenhuma das 5 filhas do Mr. Bennet ficaria com a propriedade dele ou com algum tipo de fortuna. O filme, né, o enredo, ele traz, né, todas essas relações sociais que a família Bennet trava ao longo do livro, né, com o Mr. Bingley, que chegou recentemente, até com o Mr. Darcy, com a família do Mr. Bingley e com as outras famílias de Hertfordshire. Temos o romance, né, Orgulho e Preconceito. Quem é o casal central do nosso romance é a nossa protagonista, Elizabeth Bennet, e o recém-chegado Mr. Darcy. No início, né, mostra uma relação não muito bem afetuosa entre os dois, mas mesmo assim os diálogos todos que eles tratam, né, é um diálogo cheio de duplos sentidos. Dá pra gente ver ali uma certa aversão misturada com uma curiosidade e um desejo entre os dois. Mas esse não é o único ponto dela, porque apesar de ser um romance, ela não fica centrada nesse romance com Mr. Darcy. E ela vai se desenvolvendo muito além disso. Ela não é só isso no livro, né?
A gente pode ter algumas, eu vou pontuar aqui algumas coisas que fazem da Elizabeth Bennet muito interessante. A Elizabeth Bennet é colocada no livro como uma jovem de personalidade forte, inteligente, e o pai dela descreve ela como a mais viva entre as irmãs. A Lizzie, como ela também era conhecida, né, ela não gostava de fazer o que a sociedade esperava que uma boa moça fizesse. No caso de uma boa moça, ela deveria aprender vários atributos para ser uma boa esposa, como desenhar, pintar, tocar piano, ser uma ávida leitora, várias qualidades que eles achavam que uma boa moça deveria ter para se tornar uma boa esposa. Ela não era assim, ela queria ser muito além disso. Então, ela, além de ter ela tinha também uma boa relação com o pai, eles eram muito próximos, e o pai apoiava ela nas decisões e instigava até ela a querer muito mais do que ser uma esposa. Ela também zelava pelas irmãs, apesar de a relação dela ser muito mais próxima com a irmã mais velha, que era a Jane, ela ainda zelava e pelas irmãs mais novas. Inclusive, muita preocupação com a Kitty, que era aquela que era mais colocada, espivitada. Ela também era uma boa amiga, tinha uma relação muito boa com a Charlotte, que ela é a melhor amiga dela, e inclusive ela chegava a defendê-la em alguns momentos, porque a Charlotte era tida como uma moça que não era muito... não era bonita, e com isso ela teria poucas chances de casamento. E a Lizzie sempre contestava isso, de que ela não tinha que ser... não precisava ser considerada bonita porque a Charlotte tinha outras qualidades, e a Lizzie sempre ressaltava isso e ficava muito indignada quando alguém colocava a aparência da Charlotte em jogo. Ela também não se intimidava com a superioridade das pessoas de classes mais altas. Quando ela começa a ter relações mais próximas com a família do Mr. Bingley e até com o Mr. Darcy, dá pra ver em alguns momentos, enquanto ela não se abaixava, quando eles tentavam até às vezes provocar a Lizzie com alguma atitude que falava da família dela, das irmãs dela, ou até o que a Lizzie pensava. Então ela nunca abaixou a bola e deixou se entregar pela superioridade só porque eles tinham mais dinheiro do que ela. Ela nunca fez isso. Além de tudo, ela também era afrontosa. Em algum momento do livro, eles apresentam a personagem Catherine de Bourgh, que era tia do Mr. Darcy, herdeira de uma grande fortuna, tinha uma boa casa, e em dois momentos elas têm alguma interação, e a primeira é em relação a de Bourgh perguntar, né, qual era a idade da Lizzie, e a Lizzie diz que não vai revelar, tendo 3 irmãs mais novas, ela não esperava que ela revelasse para a senhora a idade. Ninguém ousaria fazer isso a não ser ela. Ela era uma pessoa que gostava que as coisas fossem justas nesse mundo. Ao longo do livro, né, vai tendo algumas relações de conversa com o Mr. Darcy, né, e com outras pessoas, e ela acaba achando, não só ela, né, mas boa parte das pessoas acham que o Mr. Darcy é uma pessoa orgulhosa. Em determinado momento, ela conhece o personagem Mr. Wickman, que também tinha uma relação com o Mr. Darcy, e fala de algumas coisas que ele fez que prejudicou o Wickman. E ela fica super chateada com isso e querendo justiça pro Wickman, apesar de não fazer apesar de ela não fazer nada efetivamente para isso, ela fica com aquilo em mente e passa ainda a desprezar muito mais o Mr. Darcy pelas atitudes que ele fez, que ela considera de injustiça. Outro ponto aqui que vale ressaltar é que ela não se conforma com o papel social que a mulher desempenha na sociedade. E outro ponto aqui que a gente vale frisar, que ela era considerada, descrita como uma moça independente. Em alguns momentos no livro colocam de como ela gosta de caminhar, que ela vai sozinha. Pode parecer meio bobo uma mulher que gosta de caminhar e vai caminhar sozinha a longas distâncias, mas para aquele período onde a mulher era criada para
aprender atributos que fizessem ela conseguir um bom marido, a possibilidade dela caminhar e ir para outros lugares sozinha, a pé, é uma grande relevância para o papel dela de independência, mesmo que fosse pra gente que a gente possa achar que seja um papel ínfimo da independência dela, o poder caminhar sozinha, mas isso é um grande ponto. Outra questão é sobre o casamento. Como eu li pra vocês, o bom casamento é uma peça central naquele período na Inglaterra. Então, em alguns momentos tem a questão do casamento colocada, em alguns momentos não, em vários momentos no livro a questão do casamento é colocada. Temos primeiro ela achar ridículo da parte da mãe fazer todas aquelas estratagemas que ela fazia para tentar casar uma das suas filhas, no caso a Jane com o Mr. Bingley, né? Ela achava ridículo a mãe fazer isso, né? Porque achava que não precisava. Quando ela ela rejeita uma proposta de casamento, que no caso foi do seu primo Mr. Collins, que é outro personagem que vai ser apresentado já no começo do livro. Ela rejeita uma proposta de casamento dela, muito bem feita, aliás, né? Ele dizendo pra ela que, inclusive, que não acha que ela vai ter outras propostas além daquilo, né? Mesmo a mãe dela ficando contra ela teve o apoio do pai por não aceitar a proposta do Mr. Collins, porque ela não gostava dele e achava que ela não seria uma esposa pra ele, porque ela não seria, porque ela não gostava dele. Então, ela fez a sua opção e seguiu com ela até o final, e rejeitou a proposta do Mr. Bingley. Desculpa, não é Mr. Bingley, Mr. Bingley é o da Jane, é o Mr. Collins, que era o primo delas, que era quem herdaria toda a fortuna, inclusive. O segundo é do casamento da Charlotte, porque o Mr. Collins não consegue casar com a Lizzie e vai convidar quem pra casar? A melhor amiga dela. E a Charlotte acaba aceitando. E a Lizzie fica triste com isso porque ela acha que a Charlotte merece muito mais do que se casar com alguém com o Mr. Collins. Mas a Charlotte já tinha 27 anos no livro e ela coloca que ela já era um fardo para os pais dela. Então, ela achando que se casando com o Mr. Collins ela ia melhorar essa situação. A terceira é uma nova proposta que a Elizabeth Bennet recebe de casamento, agora do Mr. Darcy, porque a relação deles vai se aproximando ao longo do livro, apesar dessa aversão da Lizzie, porque ela tem algumas informações de que a atitude dele, o caráter dele não era uma pessoa mais agradável, então ela considera até uma afronta o pedido dele de casamento. Ela rejeita a proposta dele, só que assim, ela rejeita por princípios, por achar que ele não era, né, por achar que não gostava dele, por achar que ele não era uma boa pessoa. Mas em uma outra situação, e talvez uma outra pessoa, teria aceito aquela proposta, porque o Mr. Darcy, ele tinha dinheiro pra caramba naquela época, então era uma segurança pra ela, que ela rejeitou. No final, né, no livro, eles acabam se casando. Spoiler. Mas, né, já tem mais de 200 anos, então não sei se eu posso considerar um spoiler disso. Eles acabam se casando, ela descobre, né, acaba descobrindo que não era bem isso que ele tinha acontecido com o Mr. Wickman. Ela começa a conhecer quais foram as atitudes dele, ver todo, né, qual é a história disso. E ela começa a perceber que o que ela sentia por ele não era exatamente, assim, uma aversão. No fim, eles se casaram, mas foi nos termos dela. Esses são alguns pontos que a gente quis trazer da Elizabeth Bennet, de como ela é uma pessoa muito bacana, que vale a pena você conhecer e ler o livro ou ver alguma das adaptações, as legais. Orgulho e Preconceito e Zumbi, se você quiser dar uma olhada, mas fica aí a seu critério. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, fala se você gostou de algum outro personagem e dá uma curtida aí, um joinha. É isso? Não sei. Acho que era isso. É isso? Ah, ok. Se tu diz.